O roupão dela desceu assim, mostrou os braços dela, né? Tu tá me entendendo onde a gente quer chegar, né? Antes de começar, só gostaria de dizer que essa é uma versão adaptada da obra Missa do Galo, de Machado de Assis, e, portanto, algumas mudanças vão acontecer em relação ao texto original. Não é o texto original. O texto original vocês vão encontrar lendo Machado de Assis, e esse projeto Conte um Clássico, ele é uma ponte para a leitura desses textos. Então, o meu maior objetivo é que vocês se divirtam assistindo esse vídeo e quando saírem desse vídeo vão ler Machado de Assis, vão ler o texto original. Aqui não será o texto original. Então o que tem de mudança aqui em relação ao texto de Machado? A primeira mudança é que quem está contando a história não é o narrador do texto A Missa do Galo. É uma outra pessoa que tem um viés, um olhar diferente sobre a história. Um olhar crítico sobre a versão do narrador, debochado. Na verdade, esse outro personagem que está contando essa versão adaptada, ele é um personagem que vai deixar as coisas mais explícitas. Aquilo que está na sutileza, nas entrelinhas no texto da Missa do Galo, aqui vai ficar mais escancarado. Enfim, feito esse prólogo, espero que vocês curtam, que se divirtam, que seja uma boa experiência e que deem o seu like aí, deem o seu gostei no vídeo, compartilhem, mandem para as pessoas se vocês gostarem desse projeto, se gostarem desse vídeo. E é isso aí. Uma boa experiência para todos nós e vamos começar. Então, meu irmão, o cara me contou essa história de quando ele tinha 17 anos de idade e tal, que ele teve uma conversa com uma mulher de 30 e que ele não entendeu essa conversa. Era noite de Natal, dia 24 de dezembro, ele estava na casa do ex-marido de uma prima dele. Esse cara que contou a história, ele morava em Mangaratiba, não morava aqui no Rio de Janeiro. Ele morava em Mangaratiba e ele estava na casa desse ex-marido da prima. E qual era o intuito dele, assim? Ele tinha vindo para os preparativos, que é tipo como se fosse um vestibular, assim e tal. Já tinha passado a época desse bagulho. E ele quis ficar mais um pouco, porque ele tava doido para assistir a tal da Missa do Galo, meu irmão. Missa do Galo, para quem não sabe, eu não sabia, fui descobrir depois, é um negócio de uma missa que acontece no primeiro minuto do dia 25 de dezembro, tá me entendendo? Porque diz a lenda aí que quando Jesus nasceu, no dia 25 de dezembro, lá no primeiro minuto, um galo cantou forte, aí começaram a fazer essa missa. É a missa que tem de madrugada na noite de Natal. É esse que é o bagulho da Missa do Galo. E o que acontece? Ex-marido da prima não morava sozinho, o cara era casado, tá me entendendo? O cara era casado com uma mulher chamada Conceição. Tu tem que guardar esse nome, Conceição é a peça fundamental dessa história, meu parceiro. Conceição é o suprassumo do que vai ser narrado, tá me entendendo? E morava também com eles a sogra do cara. O cara se chamava Menezes, o dono da casa, né? E aí esse gurizão tava aí, pô, tinha seus 17 anos, né? Tava ali na flor da idade, na flor dos hormônios. Tava nessa casa, bah. E aí ele era super inocente, meu irmão. Esse cara era inocente, não tinha as malícias. A gente que é da gema, a gente sabe, irmão. Quando uma coisa é uma coisa e quando uma coisa é outra coisa. Quando não é não, quando não é não. Tá me entendendo? Então tu já sabe por onde a coisa vai caminhar. O tal do Menezes, toda semana ele vinha com papo de vou ao teatro. E esse gurizão, ele nunca tinha ido ao teatro, porque lá em Mangaratiba não tinha teatro. Não sei se tem teatro em Mangaratiba hoje em dia, mas não tinha nessa época, tá me entendendo? E aí ele, pô, vou ao teatro, ele queria ir ao teatro também, e aí teve um dia que ele falou, vou também. E o Menezes não deu a menor bola pro cara, meu irmão, saiu saindo assim. E a sogra fez uma cara pra ele assim. E logo depois o gurizão descobriu que na verdade o tal do teatro não era teatro. Tá me entendendo? As coisas não são que você acha que elas são, meu irmão. O cara diz uma coisa, quer dizer outra. E o tal do teatro, na verdade, era a casa de uma outra mulher que era divorciada e que o Menezes passava uma semana, um dia por semana ele passava a noite lá na casa dessa mina, tá me entendendo? Dessa senhora, não dessa mina, né? Dessa mulher. E aí era uma coisa assim, revelada, a esposa Conceição sabia do bagulho. Quando a primeira vez que isso aconteceu, pô, ela ficou assustada, espantada, que isso, o que tá acontecendo, não é possível. Mas depois ela foi aceitando, rola um papo até de que ela começou a falar, não, é até direito dele. Direito dele, meu irmão.
Chamava até Conceição de santa por causa disso, porque Conceição era uma mulher que era capaz de perdoar qualquer um, não guardava ódio, não guardava rancor, e se tivesse mantido as aparências da relação dela com Menezes, porra, ela poderia ter, tipo, até aceitado que o cara tivesse um harém, várias mulheres, e tá tudo bem pra ela. Como assim, cara? Perceba que tem coisa em Conceição, tem coisa em Conceição. E aí, vamos que vamos, pai, o moleque não conseguiu ir no teatro, obviamente, porque o cara não tava indo pro teatro. Uau! Corta pro dia 24 de dezembro, que seria a tal da missa do galo. Eu tinha combinado com um vizinho ali da casa, pô, quando tiver perto da hora eu te acordo pra gente ir lá na igreja, pum, ver a missa, né? Tava tudo combinado na casa mesmo. Pô, nessa época, meu irmão, Natal não era que nem hoje em dia, não. Não tinha Coca-Cola, não tinha Papai Noel, não tinha ceia de Natal, não tinha nada disso, não. Não tinha televisão. Tinha nada, irmão. Então a curtição de algumas pessoas era assistir essa missa do galo, e quem não quisesse assistir a missa do galo ia dormir, tá ligado? Dormia normal, irmão, como se dorme qualquer dia. E lá naquela casa as pessoas dormiam tipo 10 da noite, 10 e meia, mais tardar, assim, tá me entendendo? E aí o cara foi, pô, vou ficar acordado então pra guardar a missa do galo. E aí, não, olha a loucura, olha a loucura. Menezes não tava em casa, porque Menezes tava onde? No teatro. Na noite de 24 de dezembro ele mandou esse papo do teatro, irmão. 24 de dezembro. Ele foi lá pra onde? Pra casa da mulher, parceiro. Foi pra casa da amante, tá me entendendo? Deixou a mulher dele sozinha com a sogra dele ali e com o gurizão, que eu, porra, nem lembro o nome do guri que me contou essa história, tá me entendendo? E aí, o gurizão falou, pô, pra eu passar o tempo, meu irmão, não quero dormir, vou passar o tempo, peguei um livro, pegou o livro pra ler, né, Os Três Mosqueteiros. Chega assim, ele tá ali tranquilão na sala, lendo, passando o tempo, percebe um vulto chegando na sala, irmão. O que é esse vulto? É um fantasma? Não, não é um fantasma, é Conceição. Aqui me tens de regresso. Conceição, que me tens de regresso. Conceição chegou. E Conceição, até então, na cabeça desse cara, ela era uma mulher que não era bonita, nem feia, era simpática, tá me entendendo? E Conceição chegou ali, de roupãozinho e chinelinha. Até queria dar um susto nele. Mas não deu, não rolou, né? Quando o guri viu a Conceição chegando, o que ele fez? Fechou o livro. Comportamento adequado, esperado. Botou o livro ali de lado. Conceição se sentou na frente dele. A partir daí, irmão, o que tu imagina que aconteceria se fosse eu? Se fosse eu, o gol tava pronto, irmão. Pô, Conceição sozinha ali. Balzaca, 30 aninhos. 30 aninhos. A mulher de 30 anos, ela é o quê, meu irmão? Ela é um baúzinho, tá me entendendo? Ela é um baúzinho que tu tem que ter a chave certa pra abrir aquele baú, meu. Se tu tem a chave certa pra abrir aquele baú, tu tem acesso aos tesouros, às preciosidades. Esse moleque não tinha o jogo de cintura. Aí a mulher chegou ali, ficou parada ali, pum. Aí, ficou aquele clima assim. E aí ela veio puxar assunto, né? Mas você vai ficar esperando, então, até mais tarde, sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo. Olha as ideias, cara. E o cara ali, né? Daquele jeitinho assim que devia estar se cagando, meu irmão. Vamos botar a linguajar oficial aqui da realidade, né? O guri tava se tremendo todo, devia estar como se borrando nas calças sem saber como lidar com aquela mulher, meu irmão. Porque é uma mulher de 30 anos pro cara de 17, ela é intimidadora, é uma mulher que tem experiência, o cara não tem, o cara não sabe manejar, meu irmão. É que nem tu querer jogar uma pelada com o Cristiano Ronaldo, meu irmão. Porra, tu vai ficar intimidado, tá me entendendo? O sentimento do cara naquele momento era esse. E aí tá como? Ele tá ali com ela e tal, e aí ela perguntando, e o que você tá lendo? Ele, Seis Mosqueteiros e tal, mosqueteiro, falei de um jeito aqui que até parecia outra palavra, Seis Mosqueteiros e tal, e aí ela, e o que você gosta de ler? E o cara tava desconfortável com aquela conversa, sabendo que o sujeito não tava ali, né, o Menezes não tava em casa, ele, pô, acho que já tá na hora de eu ir pra missa. E ela, não, tá cedo ainda são 11h30 e tal. E outra coisa, se você não dorme de noite, você consegue ficar bem no outro dia. Ele, eu tenho feito isso assim. Eu não posso, se eu não durmo de noite, no outro dia eu tô que não me aguento, né? Mas também eu já tô velha. Que velho o quê, dona Conceição? Sem querer, ele largou a certa, né?
aquelas palavras dele transmitiram o calor que era o que ele estava sentindo ali por dentro, tá me entendendo? Que velho o quê, Dona Conceição? E aí Dona Conceição deu um sorrisinho, se levantou, ficou inquieta, Dona Conceição, né? Porque o guri, ele acertou a chave, né? Ele conseguiu botar a chave na fechadura ali do baúzinho. Clec. Só que ele não girou a chave, meu irmão. Ele não girou. Então Conceição levantou assim, descompensada. Aí foi olhar pela janela. O que ela queria ver na janela, né? Queria ver o movimento, queria ver se o marido tava chegando. Aí foi olhar no gabinete dele pra ver se ele não tava ali escondido de butuca. Daqui a pouco ela não sabia. Foi ver ali, não achou ele também, meu irmão. E aí começou a mexer nas coisas, não sei o quê. Conceição se levantou, que virou de costinha assim pra ele. Ele percebeu que ela era magra, mas tinha um balanço diferente. Que é disso que eu tô falando, tá me entendendo? Esse é o acontecimento, é um balanço diferente, é um jeitinho, é uma experiência. Vamos botar assim a palavra, experiência, meu irmão. Que é que tu pega a menina de 17, a menina de 17 não entende disso. Não, ela pode ser um bijuzinho, mas ela não tem, né? Não tem o estofo da Balzaca, né? Da mulher de 30. E aí ele percebeu que ela tinha um balanço diferente, pô, ficou ligado naquele balanço, mas a coisa não caminhava, ele não sabia como proceder, não sabia como desenrolar ali, né? Não sabia a virada da chave. E aí ela, me espanta te ver acordado. Pô, isso é deixa, tá me entendendo? Quem tem o conhecimento sabe, a frase dessa repetida assim é deixa. Mas aí ele não sabia desenrolar e daí começou a falar da missa. Não, porque eu queria assistir a missa, porque a missa da capital é uma missa diferente do interior. E vem nesses desenrole assim, enrolado, que não desenrolava, enrolava mais do que desenrolava, então não desenrolava, tá me entendendo? E aí, Conceição, pô, foi se inclinando assim, prestando atenção na conversa dele, e conforme ela se inclinava, o roupão dela desceu assim, mostrou os braços dela, né? Tu tá me entendendo onde a gente quer chegar, né? Só que o que acontece? Naquela época, meu irmão, um pedaço de carne, assim, um pedaço de pele, a mostra, era um negócio difícil, a mulherada não ficava exibindo as carnes assim de bobeira, tá me entendendo? Então aqueles pedacinhos daquela manga caída ali, aqueles braços aparecendo, já mexeu com o imaginário do sujeito, meu irmão. Ele começou a pensar naquela situação de uma maneira diferente e ele nem se deu conta de que ele estava sendo seduzido. É isso que ele não estava entendendo. E aí ele nem percebia que ele tinha vontade de fazê-la sorrir só para ela mostrar aqueles dentinhos branco, brilhante, perfeitinho que ela tinha, que aquilo... Ele queria assim... Ele tinha vontade de falar mais alto e ela... Mais baixo, senão mamãe acorda. E aí ele ia falando mais baixo. E eles falavam tão baixo, eles estavam tão perto um do outro que bastava eles cochichar assim... que eles se entendiam. Só que teve uma hora que ela sentou um pouco mais perto dele, aquela cruzadinha de perna dela, meu irmão. Eu não conheci Conceição, mas só de imaginar, porque eu conheci muitas Balzaca, né? Eu conheço esse público, é um público-alvo do meu ser. E aí, ela tava ali pertinho dele, aí teve uma hora que ele falou alguma coisa que ela... O quê? Tipo, não escutou o quê? E aí ele que se sentou mais pertinho dela, e eles ali, acho que sei. Ele falando, né, muito mais do que ela, e ela bem com aqueles olhões perto, abertos assim, tipo, ligada, passando a língua pelos lábios, umedecendo os lábios, isso mexendo com o sujeito, ele se empolgava mais, ela, mais baixo. Aí por umas 2 vezes esse cara percebeu assim que a mina, meu irmão, fechou o olho como se estivesse dormindo. Mas não era dormindo, porque quando ela abria o olho, ela estava atenta, ela estava esperta. Aquela fechadinha de olho dela, assim, era uma coisa que era para sentir melhor, para imaginar melhor, tá me entendendo o que ele estava contando? Aquilo ali era ela ativando a sensibilidade dela. Mas essa fechadinha quase um venha. E ele não foi, irmão, ele não foi. Aí teve uma outra hora, pô, que a mulher tava de pé, não vou chamar ela de mina, porque ela não é mina, mulher, a senhora, ela tava de pé assim, de bracinho cruzado diante dele, e ele quis se levantar para poder estar assim na mesma situação que ela, por respeito mesmo, né? E aí na hora que ele foi se levantar, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima na hora que ela botou a mãozinha no ombro dele assim, e forçou ele para baixo.
essa forçadinha e amoleceu o sujeito, que era exatamente essa relação, né, da mulher experiente com o gurizão, tipo assim, deixa que eu te mostro como é que se faz. Era isso que tinha que acontecer, deixa eu te mostrar como é que se faz. Foi isso que aquele gesto dela queria mostrar, mas ele não percebe. E aí depois que ela fez esse bagulho de dar essa baixadinha nele assim, ela teve vontade de dizer alguma coisa assim. A palavra veio na boquinha assim, mas ela estremeceu, não falou e saiu de perto. E foi se sentar longe dele de novo, no mesmo lugar que ela tinha sentado no começo. Retrocedeu o bagulho. Aí ela ficou olhando para uns quadros na parede, que eram uns quadros de Cleópatra e de uma outra mulher. Os quadros que ela não gostava. Ela não gostava daqueles quadros porque aqueles quadros eram quadros de mulher, ela achava vulgares, assim. Ela achava que aqueles quadros ali tinham muito mais a ver com uma barbearia, com um lugar que os caras vão e ficam falando de mulher. Ela achava que tinha muito mais a ver com aquele ambiente, meu irmão. Ali naquela sala, queria quadro de santa. Olha só essa questão, né? Era isso que ela estava vivendo naquele momento. Ela seria Cleópatra? Ela seria uma mulher que ela achava vulgar ou ela seria uma santa? Então ela quer fazer um bagulho, mas também não quer. Não era fácil virar a chave desse baúzinho mágico que era essa Balzac, meu irmão. Não era fácil. Ela tinha uma relação ali com as aparências, tá me entendendo? Do querer e não poder, a sociedade julgar. O homem que vai pro teatro, ele pode, irmão. A mulher não podia. Pelo menos não da maneira tão explícita. Não que elas não fizessem, porque elas faziam, irmão. Óbvio que faziam. Sempre fizeram os bagulho por trás dos panos. Óbvio que fizeram, irmão. Porra, tu vai dizer que não? E aí, rolou esse papo. Aí ela começou a falar muito mais dela. E aí, conforme ela foi falando mais dela, ele foi ficando mais hipnotizado, mais enfeitiçado. E ele ficava tão vidrado no olhar nela, assim, que às vezes ele por respeito, ele tirava o olho dela, né? Mas aí ele já queria voltar. Era difícil tirar o olho dela, irmão. Era difícil. Só imagino. Porque eu não ia tirar. Eu não ia tirar o olho. Eu ia ficar ali ligado nela, irmão. Percebendo. Eu ia falar umas coisas agora que eu nem posso falar, cara. Enfim. E aí ele ficou ali, naquela questão de posso ou não posso te olhar, mas olhava e ficava encarando. Entendeu? Não consegui tirar o olho dela. E a conversa, daqui a pouco chegou um momento que a conversa não rendia mais, assim, não tinha mais assunto pra ir emendando. Tava ficando tarde, assim, aí eles começaram a ficar mais em silêncio, a conversa foi morrendo mesmo. Dava pra escutar os barulhos da rua lá. O barulho da rua não, que era um silêncio, não tinha carro nessa época, irmão. Então era um silêncio. Nada acontecendo. Tum, 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 tum. Missa do galo! Missa do galo! Era o vizinho que ele tinha ficado de acordar, mas na verdade o vizinho é que tinha acordado ele, né? Porque ele estava enfeitiçado, o vizinho que acordou ele. Aí ela, o seu amigo chegou, tá na hora de você ir na missa. Mas eu preciso ir mesmo. Ela, precisa, né? Vai lá, vai na tua missa, vai, não deixa teu amigo esperando, vai. E aí Conceição se levantou e foi embora. Caminhando com aquele roupãozinho branquinho dela, chinelinha e aquele balanço. Ó, aqui, ó, pelo movimento tu entende o que eu quero dizer com aquele balanço, né? Aquele balanço de Conceição. Ai, que ela era aquela falsa magra, né? Tu acha que ela é magra, mas debaixo daquele roupão, meu irmão, tem o paraíso. Eu não sei, eu não vi, eu só tô imaginando e fazendo referência com coisas que eu já vivi. E aí, ele foi olhando assim, o balanço de Conceição se afastando. E aí foi, né, pra tal da missa do galo, encontrou um amigo, foi lá pra missa. E o padre falando, tu acha que ele tava prestando atenção que o padre falando, ele tava só lembrando das coisas que Conceição falava. Ele devia, nesse momento da missa, fazer a mesma coisa que Conceição fazia, fechar o olhinho assim, ó, só pra imaginar. E só para perceber o que ele não conseguiu extrair daquela fruta madura. É isso, a imagem da Balzac, da mulher de 30, a fruta madura, ela é doce. E tá no ponto, irmão, tá me entendendo? Quando você descasca e saboreia, irmão, tu te lambuza. É isso, cara, essa era a imagem que traduziria tudo. Mas aí passou a missa, o dia seguinte ele acordou, tal, lá na hora do almoço eles se encontraram. Tava todo mundo no almoço, tava sogra, tava Menezes, tava todo mundo, e Conceição era de novo só uma mulher simpática. Não era aquela mulher calorosa da noite anterior. Porque aquilo ali, irmão, é uma coisa que ela não revela pra qualquer um. Nem Menezes deve conhecer aquele doce que tinha ali, entendeu?
E aí o que acontece? Os caras voltou pra Mangaratiba, vidinha que segue, aí daqui a pouco em março ele voltou pro Rio de Janeiro. E aí quando ele voltou pro Rio de Janeiro, Menezes tinha morrido. Teve uma apoplexia, que é como se fosse um AVC. Tum, morreu. Pô, um negócio estourou na cabeça dele e morreu. E aí tu pensa, pô, Caminho Livre, Conceição, irmão. Aposto que esse cara... Ele não me contou isso, mas aposto que esse cara, nesses meses todos aí, passado do Natal até março, ele devia estar com Conceição na cabeça, irmão. E aí, cadê Conceição? E Conceição? Conceição já estava casada. Menezes morreu, Conceição já estava casada na sequência com o substituto do marido lá na repartição. Porque o marido era escrivão, o substituto dele, o segundo escrivão, vamos botar assim. Conceição já estava casada com esse cara. Vocês não acham, assim, não sei se é muita malícia da minha mente, vocês não acham que já tinha coisa aí de Conceição com esse cara, irmão? Porque na sequência, na minha cabeça maliciosa, ninguém me falou isso, isso não tá na história, isso não foi me contado. Mas vocês não acham assim, irmão, que daqui a pouco até Menezes teve essa apoplexia porque descobriu alguma coisa? Porque pro homem, ser cafajeste e ir lá pra casa da amante é uma coisa, saber que a mulher pronta é outra, né? É outra completamente diferente. Mas enfim, são só conjecturas. O importante é lembrar do Balanço de Conceição, que eu não vou esquecer. Eu nunca vi Conceição, não conheci, mas eu conheci o Balanço. Eu conheço.